Já reparou que está cada dia mais difícil de vender? Que fazer as mesmas coisas que sempre funcionaram não está funcionando mais? Essa é a queixa que mais recebemos e é a realidade de muitas empresas brasileiras. Mas eu tenho uma boa notícia para você. No último ano, atendendo empresas de mais de 5 países na área de inteligência artificial e processos, fomos capazes de descobrir a fórmula que faz com que essas empresas consigam estar rodando com excelência, mesmo em um cenário tão competitivo. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou da Atos IA, empresa de inteligência artificial e processos, e agora vamos para o vídeo. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção são dois cenários. O funil número 1, funil em que você está investindo na parte de tráfego pago, está investindo na questão da divulgação, está recebendo bastante indicação, tudo isso acaba gerando suas reuniões. Um cenário que é um pouco mais perigoso, no caso, seria o segundo cenário, que você tem indicações, mas é o seu mecanismo exclusivo de processo de aquisição de reuniões, de fechamento dos seus produtos e serviços. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa transformar esse cenário em que os seus funis estão simples assim, para que a gente consiga estar atingindo um funil mais completo como esse da imagem. A questão é que antigamente você conseguia ter sucesso com uma equipe de vendas pequena, realizando ligações, realizando visitas, e hoje a competitividade está aumentando cada vez mais. Por decorrência da internet, da inteligência artificial, do marketing digital, tudo está muito mais fluido, está tudo muito mais complexo e, portanto, a nossa competitividade está cada vez mais alta. E é por isso que a verdade é que hoje, se você não está disposto a pagar pelo seu cliente, se você não coloca dinheiro para trazer ele até a sua porta, você não tem um negócio. E não para por aí. Apenas pagar para trazer o seu cliente até a sua porta não resolve o seu problema. Porque você precisa de estratégia, porque senão o seu custo de aquisição desse cliente fica muito elevado. E quais são os 3 principais inimigos para qualquer negócio no contexto que a gente está conversando? O primeiro é a questão das pessoas não te conhecerem. Isso é um problema grave, porque a gente muitas vezes, quando está ali anunciando o nosso negócio, às vezes a gente esquece de deixar a nossa presença digital ou mesmo esquece de se promover de qualquer maneira. E se a gente esperar que as pessoas nos conheçam simplesmente por indicação, a gente não tem previsibilidade sobre o nosso negócio. E a gente precisa ter também algo para ofertar para 99% das pessoas que batem na porta do nosso negócio. Muitas das vezes essas pessoas acabam chegando e por N motivos acabam indo embora de mãos vazias. Isso porque você não tem algo para ofertar para diferentes níveis de clientes, diferentes perfis que se enquadram em diferentes ofertas. Começando pelo topo do funil, a gente tem essa estrutura composta por 4 elementos principais no processo de aquisição. Então a gente tem aqui o tráfego pago, que é justamente o seu investimento em anúncios, que como vocês podem ver ele vai para 2 caminhos diferentes. O caminho de produtos, que é você poder anunciar diretamente um produto mais simples ali do seu negócio, de preferência algo que seja de ticket mais baixo, apenas para fazer com que o nosso cliente abra a carteira, porque a partir do momento que ele abrir essa carteira é quando a gente consegue, continuar fazendo uma sequência de vendas, de upsellings em cima dele. A gente tem também o outro caminho, que é o caminho do que está escrito aqui, imãs de leads, que nada mais são do que aqueles atrativos que você certamente já um dia caiu neles, seja um e-book de finanças, seja um guia de vendas, um material sobre como trabalhar melhor os seus processos. Então a gente troca os dados, então a gente oferece muito valor em troca de informações comerciais sobre a pessoa pela qual a gente quer vender. Continuando, a gente tem a parte do conteúdo. Aqui é o ouro do negócio, que é justamente criar material, gerar valor, mostrar prova social a respeito da sua marca. Seja os casos de sucesso, seja compartilhar como a sua solução pode ajudar a pessoa, mas principalmente a gente precisa estar o tempo inteiro entregando valor. E quando eu digo entregar valor, é entregar valor genuíno, explicar como resolver aquele problema passo a passo, o problema que o seu possível comprador tem. E por que a gente tem que explicar? Porque a gente tem que provar o quanto nós somos competentes, mostrar o tempo inteiro por que eles podem confiar na nossa marca. E isso vai fazer a diferença. E eu acredito que você pode estar se perguntando, por que eu vou explicar se ele tem que me pagar para eu fazer? E a questão é muito simples. Você vai explicar porque o seu cliente dos sonhos, aquele que você quer vender num preço mais alto recorrente, ele não tem tempo, ele tem dinheiro,
mas ele procura quem sabe fazer. E é aí que você vai mostrar que você sabe. Para finalizar, a gente tem mais 2 elementos: a divulgação e as parcerias. Na parte de divulgação é o que a gente já conhece. A gente tem a parte de prospecção ativa, seja ligações, seja visitas do nosso time comercial. A gente tem a parte de prospecção por mensagem direta de rede social, então seja o LinkedIn, seja Instagram. E a gente finaliza com a API, que é a prospecção inteligente, a prospecção com inteligência artificial multicanais, ou seja, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, e-mails, todos sendo cobertos por agentes virtuais que prospectam e conversam e marcam as nossas reuniões. Finalizando, a gente tem a parte do topo de funil da parceria. Essa é uma parte que muitas vezes a gente deixa de lado, mas é muito importante que a gente consiga estar desenvolvendo esse braço. Porque muitas vezes tem negócios que eles gostariam de aumentar o seu faturamento, assim como você que está vendo esse vídeo. E basicamente ele trabalha com algo que é complementar ao seu. O seu negócio, que vamos chamar aqui de negócio B, muitas vezes complementa um negócio A. E esse negócio A, que gostaria de complementar sua renda, ele pode muitas vezes indicar o seu serviço para que você possa estar tendo mais clientes e passando um valor para o negócio A. Mas de modo geral, essa parte do topo de funil serve para que a gente realize as capturas de informação. E isso vai acabar finalizando nas páginas de agradecimento, nos fluxos de e-mails, mas no final das contas, todos os dados, vão estar no nosso banco a respeito de pessoas que têm uma dor relacionada com aquilo que a gente oferece. O meio do nosso funil começa a partir do momento que a gente já coletou as informações. Isso está composto por algumas facetas, relacionadas ao que a gente chama de mecanismos de conversão. Esses mecanismos de conversão envolvem workshop, newsletter, comunidade, SDRs, que são os nossos vendedores, as pessoas que vão estar prospectando em cima, daqueles contatos que a gente já pegou, que a gente já tem certeza que estão aquecidos. Então aqui é o momento em que a gente começa a trabalhar, a nutrir esses contatos que já estão qualificados. Então a partir do momento que a gente puxou aqueles e-mails, puxou aqueles telefones, a gente realiza convites para materiais extras. Então a gente vai trabalhando isso na mente daquelas pessoas e até mesmo colocando oportunidades paralelas, como por exemplo a oportunidade de trabalhar em parceria com você num mecanismo de afiliado, por exemplo, que seria colocar pessoas independentes que gostam da sua marca, gostam do seu trabalho, gostariam de oportunidade de fazer dinheiro em cima do seu negócio e que podem estar representando você como um afiliado e ganhando porcentagens em cima dos seus serviços. Essas são algumas estratégias para que a gente possa nutrir e a gente precisa garantir que todas estejam acontecendo, garantindo que todas estejam presentes no nosso negócio, porque dessa forma a gente vai tendo mais frequência e quando a gente vence os nossos concorrentes na frequência, na mente do nosso lead, do nosso potencial comprador, a gente está ali o tempo inteiro e isso é o que a gente precisa criar. Finalizando com a questão de que a partir desse momento você já definiu se aquela pessoa que chegou no seu funil até aqui, se ela é qualificada ou não. E sabendo que ela é qualificada, o que a gente tem que fazer é justamente fechar esse negócio. Então, ela sendo qualificada, muito provavelmente, depois dela cair em algum mecanismo de conversão seu, ela vai procurar o seu site, procurar o seu serviço e ela vai se deparar com seus estudos de caso no seu site, vai se deparar com conteúdo, depoimentos, também com vídeos e assim ela vai se preparando para o momento de compra. E nada melhor do que uma situação em que ela está querendo comprar e não você vender. Então você não precisa ficar tentando convencer, encher essa pessoa de desconto, porque ela já passou por todo aquele processo de qualificação no funil, justamente porque ele já entende sua competência, ele vai entrar nesse site, fazer todo esse fluxo que vocês estão visualizando e ao marcar a reunião ele já possui uma intenção alta de compra. E por isso você só vai ter que lidar com as objeções, quebrar a objeção e propor novamente o negócio. E assim você consegue ter um fluxo mais consistente, um fluxo que gera mais vendas e vendas mais qualificadas. Só que aqui
a gente precisa se atentar para um problema que 97% dos negócios sofrem, que é não estruturar propriamente uma escada de ofertas. E quando eu digo sobre essa escada de ofertas, é com relação a muitas vezes você já chegar e querer ofertar o seu serviço recorrente principal. Vamos colocar aqui, por exemplo, que você é uma agência de marketing e você já oferece diretamente nessa reunião o seu serviço recorrente de marketing. Só que muitas vezes você vai se deparar com potenciais compradores que não estão dispostos a já desembolsar o valor, assumir um compromisso de 6, 12 meses de contrato com você, sem antes ter certeza absoluta que é aquilo que ele quer. E é para isso que você precisa de ofertas de pagamento único. Então, nesse exemplo da agência de marketing, por exemplo, é por isso que é tão importante ter um serviço de criação de websites, criação de identidade visual, por exemplo. E assim você garante que a maioria das pessoas que cheguem até você, mesmo que se não comprarem o serviço recorrente, que pelo menos elas tenham o gosto, né, que elas entreguem para você o seu faturamento, né, uma parte do serviço de pagamento único, mas que elas tenham um gosto da qualidade do seu serviço e pelo menos tenham a vontade de futuramente voltar para adquirir o seu serviço recorrente. E a partir daqui, a gente tem alguns bônus, né, alguns bônus com relação ao seu funil de vendas que você pode estar adicionando para conseguir garantir que mesmo que o lead não seja tão qualificado, ele ainda assim consiga ter alguma coisa para ele. Que são os 3 pontos aí que a gente adicionou, que são programas de mentoria. Então, por exemplo, você pode ofertar para o seu potencial comprador que não consegue pagar o serviço recorrente, um programa de mentoria. Você pode ofertar um curso, assim como também, se ele não puder pagar nenhum dos dois, mas ainda assim se interessar, ele participar de um programa de indicação, no qual ele indica o seu serviço em troca de comissionamento. Se você chegou até aqui, agora você tem ferramentas poderosas no seu processo de aquisição de clientes e de estruturação de funil de vendas. Não se esqueça de se inscrever no canal da Atos IA para acompanhar mais informações sobre processos de inteligência artificial e bons negócios.